Senhor presidente, relator Samuel Moreira, demais colegas e quem nos ouve nesse momento. Em primeiro lugar, deputado Marcelo, eu vi aqui publicado num dos blogs bastante conhecidos a sua denúncia sobre ameaça de morte a Vossa Excelência e a sua família. Foi publicado no Antagonista. E eu gostaria aqui de prestar minha solidariedade a Vossa Excelência, porque, infelizmente, nós estamos vivendo esta época de agressão, de ameaça, de intimidação, covardes que colocam em risco não apenas a nossa liberdade de atuação, mas também tentam nos intimidar agredindo quem nós amamos, que são os nossos familiares. Então, total solidariedade a Vossa Excelência, porque a nossa atuação precisa ser livre. Nós precisamos ter o direito de dar opinião, de atuar, sem que tenhamos a nossa vida em risco. Então, como, infelizmente, nesse país polarizado, nesse país do ódio, da violência, que nós temos denunciado há tanto tempo, e Vossa Excelência, que tem uma história bonita nesse país, de esquerda, e depois também de ter assimilado posições diferentes, inclusive da esquerda, mas que se mantém num campo importante, progressista do país, eu acho que merece totalmente a nossa solidariedade, e mesmo que Vossa Excelência estivesse no campo da direita, ninguém merece ter a sua vida ameaçada porque tem opinião política. Então, total solidariedade nossa nesse momento importante que o senhor enfrenta esse tipo de ódio covarde, mesquinho e que deve ser enfrentado por todos nós num país democrático. Em segundo lugar, presidente, eu acho que esse debate da Previdência Social, ele precisa de fato ser trazido para a realidade desse país. Ontem aqui eu abri dizendo isso, mas hoje, deputado Samuel, eu queria reafirmar aqui algumas questões. A primeira é que a avaliação do PIB, mais uma vez, se mostra em queda. Mais uma vez apresenta-se, deputado Henrique, que a nossa perspectiva econômica é péssima. Novamente, todas as avaliações econômicas do país é de um PIB não só de estagnação, mas de possível recessão, depressão. E, obviamente, a culpa disso não é da Previdência Social brasileira. Aliás, não fosse a Seguridade Social, nós estaríamos com a população muito mais empobrecida e desprotegida no Brasil. Em segundo lugar, dizer também algo que eu considero bastante importante, que até a matéria do valor, deputado Samuel, é que o deputado Samuel está chamado a uma conversa paralela, eu até acho legítima, mas até dizer, deputado Samuel, até o próprio artigo do valor econômico realça um aspecto que nós não tínhamos ainda destacado aqui nos nossos debates, é que é exatamente, há uma proibição na Constituição de anistia de dívidas previdenciárias, né, principalmente sobre folha de salário ou de contribuições substitutivas, né? Na PEC original do governo, isso é preservado, né, a proibição de anistiar dívidas, de parcelar acima de 60 parcelas, não só sob a desoneração da folha ou de contribuições substitutivas. No seu relatório, e o próprio artigo do valor econômico realça isso, a parte de contribuições substitutivas some da proibição de parcelamento ou de anistia, o que favorece predominantemente o agronegócio. Então, talvez fosse interessante, de fato, eu fui olhar no seu relatório, a parte final do artigo, ele some mesmo, né? Não, depois o senhor me responde, senão vai ter que parar o meu tempo. Some mesmo, e isso predomina no agronegócio. Eu precisava entender melhor se, de fato, Vossa Excelência perdoa as dívidas. Não. É uma pergunta, relator, se Vossa Excelência de fato perdoa as dívidas do setor rural, dos patrões rurais, né? Não é dos trabalhadores, certamente não seria. Esse é um destaque importante que o próprio valor econômico destaca, seria importante Vossa Excelência responder. Mas eu queria aqui destacar dois outros aspectos importantes. O deputado Henrique Fontana realça com muita clareza, que é a questão da carência, do tempo mínimo de contribuição do trabalhador para alcançar a aposentadoria, que, somado à idade mínima, vai impedir o alcance das aposentadorias da maioria dos trabalhadores. E digo por quê.
Primeiro, porque nós não estamos mais na realidade quando a carência de 15 anos foi estabelecida. Ela foi estabelecida em 15 para mulheres e homens, e na proposta fica em 15 para as mulheres e 20 para os homens, sobe para os homens, mas ela vai para a transição. Não é permanente, deputado Henrique. E depois é jogado para a lei, o que significa que na lei pode ir para 25. Pode subir, inclusive, para homens e mulheres. Isso é grave. Segundo, que mesmo 20 para os homens, da realidade de hoje, do mercado de trabalho de hoje, de altíssimo desemprego, de altíssima precarização, de pejotização pós-reforma trabalhista, de rotatividade, os homens não alcançarão mais 20 anos de contribuição. 15 para as mulheres já está muito difícil. Vide 6 milhões de empregadas domésticas nesse país, e mulheres negras em particular. Para 20 será impossível. Somada à idade mínima, deputado Samuel, é a exclusão do sistema previdenciário, inclusive para os homens. Pensando que isso está na transição, ainda vai para a lei, eu penso que nós estamos jogando milhões de mulheres e homens fora da Previdência Social brasileira. Segundo lugar, a questão da privatização dos benefícios não programados, reafirmo aqui, não cobertura, acidente de trabalho, invalidez, salário maternidade ou proteção à maternidade, outros, que é antessala da capitalização, grave. E terceiro, privatização da Previdência Complementar do Servidor Público. Esses dois últimos itens aqui para o sistema financeiro, filé mignon. Isso é gravíssimo no seu relatório. Vossa Excelência precisa repensar esses dois aspectos do seu relatório, para além da carência e para além do cálculo do benefício, que ou não alcança, ou quando alcançar, benefício reduzido. Aspectos gravíssimos do seu relatório que eu realço aqui como líder da minoria. Deputada, só para nós, o texto não permite nenhuma remissão de dívida. Não permite. Não tem nada que diga, olha, agora vai poder... Isso aí tudo precisa de lei, como sempre precisou. Não tem nada aí que... Não houve nenhuma alteração no sentido que nós reafirmamos é parcelamento em 60 vezes. Isso, inclusive, foi trazido até pelo próprio pessoal dos agricultores se queixando desse texto, porque ele não abre nenhuma possibilidade. Ah, mas é só uma questão de redação, não altera nada. Então, mas então, mas a contribuição substitutiva, qual é o problema? Não. Como? Que se não pode... As fontes. Se uma some é porque vai poder fazer. A outra poderia parcelar, diferentemente. Então favorece... Mas a mesma opinião é só... Então olha a redação, porque nesta favorece esse setor. Não, mas favorece em quê? Está dizendo que está perdoando dívida? Permite, porque na vedação da PEC original, não pode, porque na PEC original veda, seja na desoneração ou na contribuição substitutiva, qualquer perdão de dívida ou parcelamento. Na contribuição substitutiva permite, porque some a vedação. Se some a vedação, está permitido. Não interpreto assim. Não. Para se permitir qualquer vedação, você vai ter que ter lei. Para implementar qualquer vedação ou remissão de dívida, é por lei. Não, mas... Então, vamos verificar para evitar qualquer... Porque hoje o sistema como é? Hoje não pode parcelar nada mais de 60 meses. Não, pelo contrário. Agora é que a PEC está trazendo os 60 meses e nós estamos reafirmando. Não, mas nós trouxemos no relatório esses 60 meses. Não, mas na desoneração da folha, mas na contribuição substitutiva estava vedado.
As 60 vezes? Então eu vou pegar esse ponto aí, nós vamos dar uma olhada, tá? Outra questão só para... A questão do regime complementar, cá entre nós, qual seria o preconceito do regime complementar fazer as suas aplicações da forma que achar melhor? Qual é o problema? Se ele puder capitalizar melhor? Se ele puder capitalizar o seu recurso de maneira melhor, qual é o problema? É uma decisão do sistema complementar. Não, quem decide sobre isso, criar as alternativas e autonomia para que ele decida. Por que você quer vetar que ele possa ter ganhos maiores, se o mercado oferecer maiores, ou até contratar o mercado privado se ele não fizer? Porque você vai observar o seguinte, nós estamos colocando 2 anos para que se crie todos os complementares. Nós estamos dando ao sistema público 2 anos. Exatamente. 2 anos para que se tenha complementar. Até porque é interessante, a Constituição diz o seguinte, se não tiver o sistema complementar, tem um artigo da Constituição, não me recordo qual, você ainda permite que se pague integralidade. Ainda permite que se pague integralidade, se não tiver o sistema complementar. Está na Constituição. Obrigado. Eu acho muito interessante, muito importante, são os momentos finais, né, de chegar a acordos que podem diminuir os pontos de atrito. Então, o que eu digo hoje? O FUNPRESP, ele tem uma governança que ele pode investir no mercado privado em diversos papéis, mas a governança dele não é uma governança fechada com controle daqueles que são os constituintes deste fundo, tá? Que, portanto, decidem como fazer esses investimentos e, portanto, tem uma proteção muito maior deste recurso. O que o relatório permite é que este fundo de 1 bilhão e 700 milhões, neste momento, e vai crescer muito nos próximos anos, que ele possa ser transferida a gestão dele para o Banco Itaú, para o Bradesco, ou para outros bancos, para o setor privado. E acho que isso é péssimo para o interesse público de quem constituiu este fundo. Que esse fundo é constituído com dinheiro público, a metade, que é os impostos que nós pagamos, e a outra metade o próprio servidor que paga para o FUNPRESP. Ok, eu vou... Só um pouquinho. Eu vou ouvir o relator para fazer esse esclarecimento e vou passar a palavra ao deputado Beto Faro, que já está ali incomodado. Toda vez que chega a vez dele, acontece algum episódio. Não, só para esclarecer que realmente é esse o objetivo, inclusive de que outros que vão criar sistemas complementares façam também com o sistema privado, se quiserem. Não há... Aí é uma decisão de quem tem o controle ali do próprio fundo. São decisões a serem tomadas que não serão limitadas.